Vamos começar por verbas rescisórias. O cliente chega no seu escritório e relata que trabalhou durante 1 ano e 6 meses e recebeu o salário de R$ 2.400 por mês. Então vamos preencher aqui na planilha, em salário, R$ 2.400 por mês. O cliente relatou também que nos últimos 7 dias trabalhados ele não recebeu o salário. Então, em saldo de salário, vamos colocar o número de dias, os 7 dias. Aviso prévio. Como ele trabalhou 1 ano e 6 meses, ele terá direito a 33 dias de aviso prévio. É só preencher aqui. 13º integral. Ele trabalhou 1 ano e 6 meses. Então, em número de anos, vamos colocar 1. E 13º proporcional, vamos colocar os 6 meses. Nas férias será a mesma coisa. Vamos colocar 1 ano nas férias integrais e nas proporcionais 6 meses. Aqui nós teremos um total de R$ 11.600. Mas o seu cliente, ele relata também que o empregador não depositava o FGTS. Então, vamos colocar o número de meses aqui que o empregador não depositou o FGTS. Que será o 1 ano, que seriam 12 meses, mais os 6 meses. Então, colocamos 18 meses. E está pronto. A planilha calculou de forma automática o FGTS mais a multa de 40% sobre o FGTS. Após calcular as verbas rescisórias, vamos calcular as multas. Podem observar que a multa do 477 e do 467 foram calculadas de forma automática. Aqui no valor de R$ 2.400 e aqui abaixo no valor de R$ 8.420,80. As multas do 47 e 47, parágrafo 1º, elas estão previstas na CLT no valor fixo de R$ 3.000 para o artigo 47 e de R$ 800 para o artigo 47, parágrafo 1º. Após calcular as multas, vamos para dano moral. O dano moral está previsto na CLT nos artigos 223-G, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2, parágrafo 1º, inciso 3 e parágrafo 1º, inciso 4. E são várias naturezas: a de ofensa leve, ofensa média, ofensa grave e ofensa gravíssima. Após colocar o salário em verbas rescisórias, as multas e o dano moral serão calculados de forma automática. Após calcular o dano moral, vamos conhecer o adicional de periculosidade. Aqui acima é possível ver o artigo do adicional de periculosidade e sua base de cálculo, que será 30% sobre o salário do empregado. No nosso caso, já colocamos o salário do empregado em verbas rescisórias. Agora só vamos colocar o número de meses que ele trabalhou de forma perigosa. O nosso empregado trabalhou durante 18 meses, que no caso seria 1 ano e 6 meses. Após colocar 18 meses aqui na planilha, ela vai calcular de forma automática o total, que será 12.960, e os seus reflexos em 13º, férias, aviso prévio e FGTS mais 40%. Aqui abaixo também é possível ver qual será o valor total mais os reflexos, caso seja necessário fazer um acordo em audiência. Agora que já calculamos o adicional de periculosidade, vamos calcular o adicional de insalubridade. Assim como o adicional de periculosidade,
O artigo 192 da CLT nos traz o percentual da base de cálculo do adicional de insalubridade. Ele será de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo. Aqui na planilha, nós temos a opção de colocar o salário mínimo e o percentual do adicional de insalubridade. Quando o percentual for de 40%, vamos colocar 0,4. Quando o percentual for de 20%, vamos colocar 0,2. E quando for de 10%, vamos colocar 0,1. Nesse caso, estamos trabalhando com o percentual máximo de 0,4. E aqui vamos colocar o número de meses que o empregado trabalhou de forma insalubre, que no nosso caso será de 18 meses. E pronto, a planilha calculou o total de adicional de insalubridade, mais os reflexos em 13º, férias, aviso prévio e FGTS mais 40%. E caso os doutores queiram fazer um acordo e audiência, a planilha também calculou o total mais os reflexos, no valor de 11.044. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas professor, e se o meu cliente ele trabalhou 18 meses e 7 dias? Como que eu vou colocar na planilha, já que ela coloca só em número de meses? Bom, vamos lá. Eu vou abrir a calculadora aqui. Quando o seu cliente trabalhou 18 meses e 7 dias, esses 7 dias nós vamos dividir por 30. Se dentro desse mês tiveram 30 dias. Agora, se forem 31, aí você vai colocar 31. Vamos supor que nesse caso o cliente trabalhou 7 dias dentro de um mês que tinham 30 dias. Então vamos pegar os 7 dias e vamos dividir por 30. E chegamos no valor de 0,2333. Vamos colocar esse resultado mais os 18 meses, que será igual a 18,23333, que será o valor que vamos colocar aqui. 18,23333. Pronto. A planilha calculou os 18 meses e os 7 dias. Após calcular o adicional de insalubridade, vamos conhecer as horas extras. Para calcular as horas extras, nós vamos começar colocando o salário do nosso cliente. Em nosso caso, o cliente recebia R$ 2.400 por mês. Bom, a nossa planilha de hora extra, ela calcula da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais ou da jornada 12 por 36. Quando a jornada for de 8 horas diárias por 44 semanais, o divisor será de 220. Quando a jornada for de 12 por 36, o divisor será de 180. Jornada de 8 horas e jornada de 12 horas. Nós temos duas opções de calcular horas extras. Podemos calcular o valor da hora mais 50% ou só o adicional de 50%. Para calcular o valor da hora mais 50%, vamos colocar 1,5 nesse campo da planilha. Para calcular só o adicional de 50%, vamos trocar esse campo por 0,5. O divisor será de 220 quando for essa jornada, ou será de 180 para a jornada de 12 por 36. E vamos mudar aqui a jornada, que será de 12 horas. Então, nesse caso, a planilha está calculando a jornada 12 por 36 e só o adicional de 50%. Vamos fazer um cálculo para ilustrar mais como funciona. O nosso cliente trabalhou das 7 horas da manhã
às 20 horas da tarde, com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, de segunda a sexta. Lembrando, sempre que o divisor for 180, nós vamos colocar só de segunda a sexta. Só quando o divisor for de 220 que vamos usar os sábados. Então, o nosso cliente trabalhava das 7 às 20 horas com 1 hora de intervalo. Ele trabalhou dentro de um período de 30 dias, de um mês, ele trabalhou 20 dias. E quantos meses ele trabalhou? Ele trabalhou por 18 meses. Pode ver que no campo de número de horas extras e o total está zerado. E por que está zerado? Porque ele não ultrapassou o limite de 12 horas. Agora vamos colocar que ele trabalhou até as 21. Pronto, ele fez 360 horas extras e isso deu um total de R$ 2.400. A planilha vai calcular também os reflexos em descanso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. E um pouquinho mais abaixo nós temos o total de horas extras mais os reflexos, que nesse caso será possível ver o valor total caso os doutores queiram fazer um acordo em audiência. Agora vamos fazer um cálculo da jornada de 220, que é a jornada de 8 horas diárias por 44 semanais. 220. Se mudarmos aqui para 220 e a jornada de 8 horas, com o mesmo horário, o nosso cliente fez 1.800 horas extras e teriam direito a receber de 9.818,18, bem como seus reflexos. Isso só o adicional. Se colocarmos o valor da hora mais o adicional, a planilha muda o cálculo de novo. O número de horas será o mesmo, só que o valor será o valor da hora mais 50%. Após aprender a fazer o cálculo de horas extras, também é possível calcular o intervalo intrajornada. Para calcular o intervalo intrajornada, você colocará os minutos feitos pelo empregado de hora de almoço que seja inferior a 1 hora. Então vamos supor, o mínimo é 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. O nosso cliente fez 30 minutos. Esses 30 minutos ele fez durante os 20 dias e durante os 18 meses. Ele teria um total de 2.945,45 de intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é o valor da hora suprimida mais 50% e não incide reflexos como nas horas extras. Pode observar que se eu colocar o valor de 1 hora ou 60 minutos, aí ele fez o intervalo mínimo para repouso e alimentação e não terá direito a esse adicional. Agora que calculamos as horas extras, vamos para adicional noturno. O adicional noturno ele é na importância de 20% para o trabalhador urbano e de 25% para o trabalhador rural. Nessa aba da planilha, vamos colocar se o adicional será de 20% ou 25%. Quando o adicional for de 20%, vamos colocar 1,2. E quando o adicional for de 25%, vamos colocar 1,25. Nesse caso, estará calculando o valor da hora mais 20%. E se o empregado trabalhou no período noturno e recebeu a hora, mas não recebeu o adicional? Aí, ao invés de colocar 1,20, vamos colocar 0,2, que será os 20%, ou 0,25 se for 25%, que nesse caso será só o adicional.
Agora, se ele não recebeu nem a hora, nem o adicional, vamos deixar 1,2. Para fazer esse cálculo, basta colocar o número de dias que ele fez o adicional noturno e o número de horas noturnas. Como no nosso caso ele trabalhou por 20 dias durante 18 meses, se colocarmos 20 vezes 18, será 360 dias. E o valor da hora, vamos colocar que ele fez 2 horas noturnas. E está pronto. A planilha calculou o valor da hora noturna mais os 20%, que ficou no valor de 10.745,02, bem como seus reflexos em descanso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. E para caso de acordo, nós temos aqui o total mais os reflexos. Após calcular o adicional noturno, vamos para a diferença salarial. Para calcular a diferença salarial é bem simples. Vamos colocar qual seria o salário devido ao nosso cliente. Vamos supor que o nosso cliente deveria receber R$ 3.500. Só que o salário que ele realmente recebia era de R$ 2.400. Então, o nosso cliente teria uma diferença de R$ 1.100 por mês. Quantos meses ele trabalhou com o salário inferior? Em nosso caso, ele trabalhou por 18 meses. Então, ele terá um total de R$ 19.800 de diferença salarial, bem como seus reflexos em descanso semanal remunerado, 13º salário, férias, aviso prévio e FGTS mais 40%. E para caso de acordo, nós temos aqui em cima o total mais os reflexos, no valor de R$ 30.910. Após calcular a diferença salarial, vamos para Vale Transporte. Para calcular o Vale Transporte, vamos colocar o salário do nosso empregado, que será R$ 2.400. Aqui ficará o valor do desconto que a empresa efetua a título de Vale Transporte, que no caso aqui será 6%, mas é possível alteração. Número de meses em que o empregado trabalhou nessa empresa, que no nosso caso será 18 meses. Dias trabalhados dentro do mês, vamos colocar aqui 20 dias. E o vale por dia. Quantas vezes o empregado ia e voltava da empresa? Em nosso caso, ele ia uma vez e voltava. Então vamos colocar 2. Valor da passagem. Aqui nós deixamos 7,27, mas é possível trocar por qualquer valor dependendo da sua região. E pronto! O nosso vale transporte será de R$ 2.640. No relatório será possível colocar o nome do seu escritório, o nome do empregado, data de admissão, data de demissão e o salário do nosso cliente. A planilha calculou de forma automática as verbas rescisórias, contudo não calculou o FGTS e a multa de 40% sobre o FGTS. Vamos supor que o empregador não recolheu o FGTS do nosso cliente. Então vamos colocar aqui que o cliente terá direito a R$ 3.744 e a multa de R$ 1.497,60, assim como está na lateral da planilha. Multas. Aqui nós temos a multa do 477, 467 e 47. E caso essas multas sejam aplicadas no processo, nós vamos colocar aqui na frente o valor de cada multa. No caso da multa do 477, será de R$ 2.400 e a multa do 467 de R$ 8.420,80.
Essas multas são referentes às verbas rescisórias que fizemos no começo da planilha. Dano moral. O dano moral nós vamos colocar de acordo com a nossa tabela de dano moral. Vamos supor que o nosso cliente sofreu um dano moral de natureza grave. Então será colocado na planilha R$48.000. Voltamos aqui em relatório e a título de dano moral vamos colocar R$48.000. O adicional de periculosidade foi calculado. O adicional de insalubridade também foi calculado. Mas aqui os adicionais de periculosidade e insalubridade foram calculados para a aprendizagem, que ou será o adicional de periculosidade ou será o adicional de insalubridade. As horas extras mais 50% foram calculadas. Mas se as horas extras forem, por exemplo, de 60%, nós só vamos mudar o percentual aqui, 60%, e a planilha terá calculado o adicional de 60%. Como no nosso caso colocamos 50%, vamos deixar 50%. O número de horas, os reflexos, o intervalo intra-jornada também foi calculado, o adicional noturno, bem como os reflexos, diferença salarial, número de meses das diferenças salariais, seus reflexos e o vale transporte. Os honorários, ele vai vir na planilha em branco. Aí nós temos a opção de colocar o percentual que vamos cobrar de honorários. Vamos supor que nesse caso vamos cobrar o percentual máximo de 15%. Então, sobre o valor total será de 15%. Aqui na lateral da planilha foi calculado os honorários no valor de R$ 30.625,95. Esse valor nós vamos colocar aqui na planilha. R$ 30.625,95. E pronto, nosso cálculo está feito. E ao final chegamos a um total de R$ 234.798,94. Agora será possível imprimir ou gerar um PDF clicando aqui. Confira o PDF da planilha em nosso site. Um grande abraço e até